Olá, tribo Conteiro! Coisa boa, que alegria a gente estar junto nessa terça-feira. Delícia, delícia a gente estar aqui para ouvir uma grande história. E o Conteiro é exatamente isso, é esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana. E a melhor história é a história de cada um. Eu adoro essa energia, eu acredito demais que a gente escutar histórias trazem pra gente uma abertura de pensamento, de criatividade e de inspiração para a vida, né? Porque somos todos conectadinhos e é bom demais poder estar aqui, juntinho de vocês. Adoro, adoro. Sandra Mara, Júlia... Werneck Paiva, cheia das vinhetas. Então vamos lá, a melhor história é a história de cada um. Vinhetinha, né? Pois é assim mesmo. Conteiro é inspiração. Quando eu paro aqui para ouvir as histórias, eu fico realmente... Toda vez que acaba uma história, eu me sinto melhor, eu me sinto outra. A pessoa deixa um pocão em mim. É bom demais. E aí, Júlia, tudo bem? Bom, gente, dá tempo de ir chamando as pessoas, vai chamando todo mundo. Oi, Jorge, tudo bem, Kelly? Vai chamando todo mundo, puxa uma cadeira e senta, respeitando o distanciamento social. A coisa tá feia, Covid tá feia, né? Não passou, não. A gente fica louco para esse negócio, sai para lá, Covid, mas ainda tá por aí e ainda exige muito a nossa responsabilidade, né? Mas aqui o auditório é amplo, justamente para a gente não se aglomerar. Tem lugar lá em cima e com super boa visibilidade de lá também. Então, vai chamando todo mundo, junta e vamos lá esperar a nossa grande convidada do dia. Essa semana é uma semana de mulheres incríveis, né? Ontem passou a Rafaele por aqui, hoje a Flávia Barbieri. Aí a gente tem amanhã uma história que eu estou apaixonada também com a Elielda. E a Flávia acabou de entrar. E depois a gente tem a Alice contando as histórias dela e sua moto. Vai ser incrível a semana. Flavinha, já estou te pegando aí, tá bom? Pra gente começar esse bate-papo, porque eu sei que é um papo de muita bagagem, com muita história boa pra gente, né? Pessoal, enquanto isso, manda o aviãozinho, chama o povo, traz pra cá. E todo mundo curtindo @Conteiro Histórias. Quem ainda não conhece, é aqui, fica aqui que tem sempre uma boa história. A melhor história é a história de cada um. Vamos lá, Flavinha, deixa eu te pegar aí. Meu nome é Kátia Werneck, eu tô aqui para mais uma história, mais uma conversa Conteiro. Hoje é dia 15 de setembro e a gente vai falar com uma pessoa que está lá na Califórnia, 9 horas da manhã na Califórnia, 13 horas para o pessoal que está no Brasil e está almoçando com a gente aqui. Fica à vontade para esse almoço com a gente incluído na mesa. E aqui na França são 6 horas. Então, que delícia a gente poder estar falando aí com tantos lugares, com tanta gente espalhada no mundo, né? A Flávia está na Califórnia, está entrando para falar com a gente. A Flávia Barbieri, essa especialista em mídias digitais, em marketing. Pessoa que tem um gigante, enorme, que vocês vão se apaixonar, como eu estou apaixonada por ela. Olá! Nem acredito, que coisa boa. Deixa eu só botar meu celular aqui, que eu tô achando que ele tá muito alto. Peraí. Nem tá acredito, assim? Flavinha. Eu tô conseguindo. Ai, meu Deus, eu tô no Conteiro. Ai, tô no Conteiro. Ah, que alegria. Catinha no Conteiro. Cara, coisa muito boa. Bom. Muito, Catinha. Olha, muito bom. Tive um monte de sonho essa noite. Sonhei que eu tava em Paris com você, eu sonhei que você estava aqui tomando vinho comigo. Tava, tô sempre junto, a gente está sempre junto. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer primeiro, quero agradecer você ter me convidado, porque para mim, assim, desde o princípio, quando você mostrou seu projeto no Facebook, no Instagram, eu já me apaixonei, eu falei, tinha que ser Catinha para criar um negócio desse maravilhoso. E aí eu pensei, não, ela vai convidar, né, pessoas assim. E aí você foi convidando pessoas comuns, né? Com histórias de vida, porque todo mundo é comum e todo mundo é maravilhoso. Incrível! É incrível, exatamente. Aí, quando você me convidou, eu falei, meu Deus, eu tô dentro, eu tô nesse olhar da Catinha para esse tipo de projeto. Eu tô muito, muito feliz, Catinha. Você estaria em todos os projetos, Flavinha, porque
Primeiro porque você, assim, sem ser... Você sabe que isso é muito verdadeiro, mas, assim, o nosso coração é muito conectado. Então, Muito, assim, muito. é uma admiração mútua muito gostosa. E eu tô muito feliz de você estar aqui, Flavinha, podendo Muito contar um feliz. pouco da tua história, da tua vida, que ao longo desses últimos 20 anos eu já tô nela. Pois é. E, menina, é mesmo, É, Catinha? É quase 20 anos, meu quase. Deus! Não, eu acho que é verdade. 2003, Lá, 17 ó, de anos. lá. Meu Deus, é verdade. Mas vamos abafar, né? Ninguém precisa ficar Abafa o sabendo. caso. Seja 20, Flavinha, conta pra gente. Essa Flavinha, como é que se construiu essa Flavinha? Como é que Ai, foi assim, essa Catinha, Flavinha? Antes de eu te quando... conhecer ali, no tempo de São José. São José, meu Deus. Catinha, Olha quem tá aí, Elisa! Elisa! Olá, Elisa. Eu tô achando que eu tô muito baixa aqui, a minha cabeça tá esquisita. Peraí, deixa eu botar o celular um pouquinho mais para baixo. Ou eu fico assim, ereta. Tá bom, né? Não tá ruim, não. Tá bom. Tá linda. Então, Catinha, quando você me pediu ontem, me conta um pouco, escreve a sua biografia. Eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha parado para descrever a minha vida, para descrever tudo desses 48 anos que eu já vivi, tudo que foi. Aí, a minha cabeça bloqueou. Eu falei, meu Deus, eu vivi tanta coisa. E uma coisa que é interessante em mim é que eu tenho uma memória muito boa. Então, fatos que aconteceram na minha infância, com 4, 5 anos, eu lembro como se fosse ontem. Então, isso me trouxe uma emoção, tipo assim, eu me sinto adolescente, mas, meu Deus, eu já vivi muito. Eu já vivi muita coisa, sabe? E eu não sabia assim, todos os pontos foram importantes. Então, o que descrever de uma vida, ou o que descrever do que realmente foi aquele momento em que você decidiu ir por ali ao invés de ir por aqui e tudo se transformou, né? Então, é muito difícil, foi difícil para mim. Então, o que eu posso dizer, assim, de base da minha vida, que sempre me guiou, a minha fé em Deus, né? A minha fé é a base de tudo. As emoções que eu sinto, desde criança, eu sempre fui uma criança muito emotiva, né? E eu nunca escondi as emoções, Catinha. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que dar uma gargalhada, eu dou. Você é por inteira, né, Flávia? Por inteira, intensa demais, intensa. E assim, antigamente, quando eu era mais nova, eu tinha certos momentos que eu falava, por que eu sou assim, né? Eu me questionava. Por que eu choro em comercial de margarina? Por que Eu também. E aí de repente, assim, por exemplo, eu tô falando com você aqui agora, lembrando da minha vida, já me dá vontade de chorar, é uma coisa impressionante. E assim, antigamente... pode chorar. Pode. Eu até pensei nisso, falei, meu Deus, será que eu vou chorar no conteiro? Ninguém merece. Mas assim, o que eu senti a minha vida inteira é que num dado momento eu parei e pensei assim, por que eu não posso sentir? Eu vou sentir, pronto, a vida é minha, o coração é meu, né? Então, a partir daí, eu liberei essa emoção. E agora, assim, as pessoas que convivem comigo, meu marido, meu irmão, minha tia, sabem que eu posso estar bem contando uma história e começar a chorar só porque eu estou lembrando da história. E as pessoas respeitam isso, entendem isso. Né? E aí, então eu acho que essas foram as duas coisas realmente de base da minha vida. A minha fé em Deus e essa emoção que sempre me guiou o tempo inteiro. Eu era uma criança que, assim, eu estava fazendo alguma coisa, aquilo me emocionava, eu chorava. E aí os meus pais ficavam até preocupados, né? Porque eu criança... Mas por que tá chorando? Eu tô chorando de alegria. Tô chorando porque isso está me emocionando. Porque, né? Tá mexendo com o meu coração. Então... Isso eu posso dizer que assim, a minha. E até hoje, e pior, eu acho que com o tempo, com a idade, eu estou piorando. Né? Eu choro assim, vejo uma borboleta voando, eu já começo a chorar. Ó, tem 1 ano, a minha avó faleceu, né? Você sabe disso, você acompanhou a história. A gente exato. Aí até teve uma conexão aí com uma outra moça que uma também perdeu o pai da mesma maneira. E aí eu tinha acabado de me mudar para essa casa que eu tô hoje. Eu tinha feito um videozinho para ela, mostrando a casa, porque ela já estava hospitalizada, né? Ela estava com pneumonia. E aí eu fiz um videozinho para ela filmando a casa, mas a minha tia não teve a oportunidade de mostrar para ela, porque ela já estava bem caidinha, assim, né? E tudo isso, tipo, eu filmei na terça, ela faleceu na quinta, então não teve tempo hábil, né, de mostrar.
E aí eu fiquei triste, tudo. Falei, puxa, eu queria tanto que ela tivesse conhecido a minha casinha, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha fé me move no sentido de saber que, da onde ela estiver, ela está vendo, ela está acompanhando a minha vida. Exato. A gente fica querendo mostrar ali fisicamente, mas está vendo. Exatamente. Aí eu estava chegando um dia, eu acho que meu marido estava até viajando, eu estava chegando um dia aqui na varanda. Catinha, é uma coisa que assim, eu arrepio, eu não sei explicar. Veio uma borboleta e pousou na varanda. E na hora que eu olhei para a borboleta, eu falei, a minha avó está me mandando uma mensagem. Eu não sei explicar, não é uma coisa... Não tem explicação, é sentimento. Sentimento. Eu falei, a minha avó veio até, mandou essa borboleta para mostrar que sim, ela está aqui, que sim, ela está acompanhando a minha vida. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, gente, e não foi chorar de saudade, de tristeza, não, chorar de emoção por aquele momento, entendeu? Então, assim, de gratidão, né, pela vida. De gratidão. Então, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, depois de 15 minutos, eu acho que a gente vai precisar de umas 3 horas, Catinha. Assim, né? A gente não podia dar boa coisa aqui. Não. Então, assim, depois é minha fé e as emoções que me regem a minha vida toda. Agora, eu posso dizer que, com a maturidade, a emoção, apesar de ser muito forte ainda, eu consigo equilibrar para que eu não tome decisões baseadas na emoção, entendeu? Então a maturidade me trouxe isso. Né? Você assim, sabe administrar, né, melhor. Exatamente, o ímpeto, aquela coisa de, eu vou fazer isso, não. Hoje eu já pondero, eu já considero, mesmo estando borbulhando de emoção, né, naquela de, eu vou me jogar. Eu já, não, peraí, vamos ver se dá para jogar ou é melhor botar o pé antes e ir testando. Então, assim, a maturidade. E então eu acho que nesse momento eu estou vivendo um equilíbrio muito pleno em relação às minhas emoções. Né? Vamos bom, né, agora... cara? Assim, ficar madura, as pessoas não querem, às vezes, assim, fazer aniversário e ficar mais velho, não. Eu falo, nossa, eu tô achando tão bom. Tão bom, pois é. Não, assim, e eu ainda me sinto adolescente, eu não me sinto velho. Eu acho tão engraçado porque os meus sobrinhos, né? Às vezes eles falam para mim, tia, quando você crescer, você vai... Aí eu falo, meu Deus, eles me enxergam como criança, né? Quando você crescer, não, eu já cresci, sobrinho querido, né? Mas então, assim, é muito legal essa maturidade, mas ao mesmo tempo você saber equilibrar com a sua juventude também, você se manter viva na juventude, né? Aberta, exatamente. Mas então você é uma pessoa que tem isso muito forte, né, Flavinha? Muito. Você começou... Por exemplo, você começou na internet a se apaixonar pela internet e tudo de novo que abria no universo web, né? Quando aquilo estava começando, aliás, assim... Não, na realidade foi bem antes, Catinha, foi em BBS. Eu vi do BBS Flávio também. Lucarelli também, pois é. E na realidade, antes disso, porque o meu despertar para esse mundo... Né? Se deu no filme Jogos de Guerra, não sei se você lembra desse filme, Sim. Que é um garotinho que invade, né, os computadores do FBI, ou enfim, militares aqui dos Estados Unidos, e ele de casa ele consegue fazer, ele achava que era um jogo, e ele consegue disparar um míssil para a Rússia. Na época a Rússia era o inimigo dos Estados Unidos, né? E quando eu vi aquilo, eu tinha acho que 11 anos quando esse filme foi lançado. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, o poder do menino tá no quarto dele, num computador, que assim, na época não existia nenhum computador como a gente conhece hoje. Como a gente conhece hoje. Exatamente. E eu falei, que poder é esse? Eu quero trabalhar com isso. Eu quero isso. A coisa... E fez, né? Fez. E um segundo momento também, que foi o meu professor de história da 7ª série. Né? Isso já teria sido uns 2 anos depois. Eu lembro perfeitamente da aula dele, em que ele falava que no futuro as pessoas não precisariam mais sair de casa para ir trabalhar. Grande parte das pessoas conseguiriam trabalhar de casa. E isso naquela época, há quase 35 anos. Inimaginável, era família Jackson. E quando ele falou isso, eu falei, parece que é um chamado, eu não sei explicar, parece que eu já sabia que eu trabalharia com isso e aquele sentimento só se despertou ali naquele momento. Eu falei, gente, eu quero isso. E na minha cabeça, assim, meu pai era advogado da Petrobras. E ele saía de casa 8 horas da manhã e voltava às 6 horas da tarde. A hora que ele botava a chave na porta, isso que eu falo, tudo é emoção na minha vida, tudo eu lembro com emoção. A hora que ele botava a chave na porta, meu coração, todo dia, às 6 horas da tarde, ele botava a chave na porta e falava, meu pai chegou, aquela alegria. A gente vai ver um filme juntos, enfim, né?
E aí, na minha cabeça, quando o professor falou isso, eu falei assim, gente, imagina meu pai o dia inteiro em casa, que alegria. Né? Todo mundo junto, Trabalhando em casa. trabalhando em casa. Claro que na minha cabeça de criança, eu não imaginava que, claro, ele tinha que se trancar num quarto para trabalhar o dia inteiro, porque não tem como trabalhar. Para poder focar em alguma coisa. Exatamente, não ia ser um final de semana prolongado, né? Mas assim, na minha cabeça, aquilo era impensável. Eu falava, gente, como é que pode uma pessoa trabalhar de casa, né? E aí eu falei, aquilo despertou. Então foram 2 momentos marcantes na minha vida. Esse filme, Jogos de Guerra, quem me levou para assistir foi a minha avó, essa que faleceu ano passado. E essa minha avó, ela era muito assim, à frente do tempo dela, minha avó e meu avô. Então ela gostava de filmes do Harrison Ford, né? Filmes de avião que é sequestrado. Ela sempre gostava desse tipo de filme, né? Ou aquele... esqueci. Os filmes do Harrison Ford, filmes que tinham a ver com modernidade, ela sempre gostava. E ela me levou para assistir esses Jogos de Guerra. Então, assim, incrível, incrível. Muito legal mesmo. Flavinha, como é que você fez direito? Como é que você saiu do direito e se jogou para começar toda essa história? Como é que foi isso? Pois é, assim, na realidade, quando eu fui fazer o meu vestibular, eu sempre fui muito apaixonada por propaganda, né? Por publicidade, comercial de televisão e tudo. Então, quando eu fui fazer o meu vestibular, eu ainda não sabia direito o que eu queria, porque eu era uma pessoa assim, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. Então, eu sabia que assim, engenharia não ia ser, né? Essa parte de matemática. Era de humanas, né? A veia de humanas. Exatamente. Aí eu falei, gente, mas o que eu vou. Tem tantas opções, né? Legal. Eu quero dar um beijinho na Eleonara, que ela também veio, a minha amiga. Dá beijinho, quem quiser, entrou aí, Adriana. Muita gente aqui. Deixa eu ver aqui quem está entrando para ver se. João Luiz! João Luiz, lindo! Já me chamou, claro. João Luiz foi editor de dos meus 2 livros, dele que foi o editor, muito legal. E aí, gente, se eu não estou dando tchauzinho para todo mundo, aí, Ricardo, ó, para mim o futuro era alugar um filme pela internet, assistindo Fantástico. Olha, o Ricardo falando, muito legal, é verdade. Esse Ricardo eu conheço? Esse Ricardo eu conheço? A Dona Leila. A Dona Leila está mostrando que está aí e que quer um beijinho. Dona Leila! Beijinho pra tia, eu chamo ela de tia Leila. Porque assim, eu já me imagino. Pois é, eu já me imagino sua amiga de infância, então é como se eu tivesse crescido. Você ia chamar de tia Leila, pois é. Então, assim, eu sempre fui apaixonada por publicidade, né? Por propaganda e tudo. E aí, de repente, eu cheguei no vestibular e não sabia exatamente o que eu ia fazer. Sabia que ia ser de humanas, mas... E meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse direito, né? Claro, eles queriam. Eles se conheceram na Cândido Mendes, eles se conheceram na universidade que eu estudei, ficaram noivos, casaram. Então, na cabeça deles, eu tinha que ser... A minha mãe queria que eu fosse juíza, né? Então, assim, montou um futuro para mim, que na minha cabeça eu até pensava, falava, puxa, legal, eu vejo meu pai... Pode ser. Estudando pode ser, é uma coisa que eu gosto de ler, de estudar, de criar peças, né, aquela coisa toda. Aí eu falei, eu ajudava o meu pai até, né, na minha adolescência, eu comecei a ajudar ele a fazer pesquisa, essas coisas, então acabou que não era ruim, mas não era uma coisa assim que eu era apaixonada. E como eu sempre fui muito emotiva, eu falava, tem que ser uma coisa que mexa com o meu coração mesmo, porque tem alguma coisa... Não era ali. Não era ali, não era. Aí, tava uma amiga minha... Chegou lá com um noivo na nossa casa, lá na casa dos meus pais, e aí ele começou a conversar, você vai fazer vestibular para quê? Não sei o que. Eu falei, não sei ainda, estou pesquisando. Aí ele falou, eu faço propaganda e marketing na faculdade Olho Alonso. Aí eu falei, me conta um pouco. Quando ele começou a falar, eu falei, é isso que eu quero fazer, por que eu nunca... Isso é profissão, sabe aquela coisa assim, tipo, eu gosto tanto de anúncios, de comercial, de emoção dos anúncios, que aí com o tempo também eu fui descobrindo isso, né? Como é que eu não sabia que isso era uma profissão? Aí... Eu falei, vou fazer. Aí meu pai ficou meio assim, coitadinho, porque ele estava, né, naquela esperança. Direito, Aí eu fui e fiz a faculdade, né? Entrei para a faixa, até numa boa colocação, graças a Deus. Mas o que aconteceu? A Hélio Alonso era uma universidade muito livre, em todos os sentidos, né? Assim, tinha gente que vendia poesia na porta da faculdade, dormia no chão, entendeu? Assim, passava a semana toda dormindo lá dentro. Era uma coisa meio hippie, né? Uma coisa meio assim, que não tinha a ver com o meu perfil, que cresci num colégio católico, super quadrado, né? Aquela coisa que você não podia dar um passinho fora, né? O irmão passava, todo mundo ficava parado, quieto. Então, aquilo foi um choque
Primeiro, Flavinha, quando a gente entra para a faculdade muito novinho, né? É quase desfraldar para ir para algum lugar. Exatamente, desfraldar. Não, e eu sempre fui criada numa redoma. Eu e meu irmão, os dois numa redoma de vidro. Meu pai e minha mãe não nos permitiram conhecer o mundo. Não que tenha sido ruim, não é isso não. Eu acho que a gente manteve a nossa inocência, a nossa ingenuidade, e eu agradeço muito por isso. Mas exatamente por isso eu não conhecia esse outro lado do mundo, que existiam pessoas que com 18 anos já moravam sozinhas em apartamentos, 3, 4 pessoas, que aqui nos Estados Unidos é super comum, né? Mas no Brasil não. Mas a criação era diferente. O latino é aquele povo que vai segurando ali fica a criança até casar. A mãe latina bota debaixo da asa. A tia Leila aí, para comprovar isso. A tia Leila. Exatamente. Então, isso foi um choque para mim. E aí eu não me adaptei às pessoas. Não é que eu, assim... Tinha a cultura local. A cultura, exatamente. A cultura ali daquele ambiente. Tinha a festa do pijama, tinha esse monte de coisa que eu não estava nada acostumada, né? Então, aí eu pensei, gente... será que eu vou conseguir fazer 4 anos, né? E é esse o ambiente que eu vou trabalhar, são essas pessoas que vão trabalhar comigo e tudo. E eu me senti meio peixe fora d'água. E como eu era muito nova, né? Eu tinha acho que 18 anos nessa época, eu conversei com os meus pais. Eu falei, olha, eu não tô sentindo que o ambiente é estranho e tudo. Meu pai era um cara super quadradão, sabe? Super tradicional. Aí ele falou, minha filha, eu tô falando. Olha quem tá aí agora. Eu vou pegar de pau quem entrou aí agora. Quem? Deixa eu ver. E, olá, a Grace, que foi minha cliente, uma grande amiga. Que não vem aqui sentar para falar. Isso! Agora vamos falar. É o chefe. André, o chefe. André. Vivo aqui. Não pode dizer não agora. Se eu já tentei o André, já tentei o avô do André, já tentei ali tudo, menina. Tá uma dificuldade. Vamos ver se agora vai, porque senão a gente bloqueia ele no Facebook. É isso que vai acontecer, entendeu? Então, assim... foi para mim um momento em que eu não soube lidar muito bem, porque eu tinha que ter continuado. Eu gostava muito do que eu estava aprendendo, mas eu não me adaptei às pessoas. Não soube lidar com isso, de repente eu era muito novinha. Exatamente. Era muito protegida, era muito, né? Aí o meu pai falou, puxa, faz direito, daqui a 4 anos... Daqui a 4 anos eu estou me aposentando, você vai estar se formando, a gente monta um escritório juntos e tudo. E aí aquilo... Falei, poxa, imagina, trabalhar com meu pai, né? A gente sempre teve uma relação excelente, eu, meu pai e minha mãe, a nossa família, né? Sempre teve uma relação muito boa. Minha mãe dando uma força, faz direito, sim, faz direito, isso aqui. Aí eu falei, vou fazer. Aí fiz o vestibular de novo, que nessa época você não podia transferir a faculdade, aquela coisa, né? Fiz o vestibular de novo e passei para a universidade que eles se conheceram, a Cândido Mendes, que é super tradicional em direito, né? Lá no Rio de Janeiro. Sim. Aí fiz os 5 anos. Quem me viu na formatura... Aí, quando chegou no 3º ano, que eu entrei no fórum pela primeira vez, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Que mundo é esse? Não é o meu. O que eu estou fazendo aqui de novo? Aí eu falei, vou chegar pro meu pai agora de novo e falar, pai, olha, vamos conversar. Esse ambiente aqui, pai, ninguém aqui fez de poesia, não, mas eu não quero ficar aqui. Eu não quero. Aí, vou te internar, né? Aí eu falei, bom, agora eu vou até o fim, fazer o quê? Tenho que seguir. Aí lá fui eu, fiz os 5 anos. Se você me visse na minha formatura, você ia dizer, essa vai ser juíza, vai ser promotora, porque eu fui a oradora da turma, uma turma de 50 alunos, eu fui escolhida porque eu fui a única que não briguei com todo mundo, né? A minha turma de 5 anos, porque a Cândido não é por período. É igual no colégio, é por ano e você vai até o fim com a turma toda. Então, no final, todo mundo tinha brigado com todo mundo. Menos eu, que eu sou do Paz e Amor. Quem não começou a namorar, né? Assim, quem não namora, fica troca de namorado. Quem não teve... Exatamente. Eu já tinha o meu noivo, né, o Serginho. Eu tenho um casal que se conheceu também, se casou e estão casados até hoje, tem 3 filhos, muito legal. Mas assim, todo mundo era muito passional também, a minha turma. Então brigaram aí e falaram, vamos botar a Flávia, porque eu que escrevi, eles me escolheram para escrever a peça. Eu falei, eu escrevo, mas não vou falar. Porque nessa época eu já dizia, gente, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que eu vou lá para frente fazer uma oratória falando sobre direito e tudo, como se, né? Aí falaram, não, é você que escreveu, você que tem que falar e tudo mais. Aí eu falei, meu Deus, lá vou eu. Aí cheguei lá, quem viu no dia, veio me parabenizar. Minha mãe ficou orgulhosa, porque no banheiro,
as moças estavam comentando, você viu a oradora? Como ela fala bem, né? Nossa, ela vai ser uma excelente advogada. A minha mãe veio toda feliz. Filha, olha, vi no banheiro as meninas, as moças conversando. Eu falei, mãe, pelo amor, depois vamos conversar, mãe, vamos conversar. Mas aí, em outro momento eu vou te em contar a outro verdade. momento, mais coisinhas que a gente precisa falar. Aí, conclusão da história. O meu pai se aposentou, montou o escritório, né? Eu fui até trabalhar com ele, mais 2 amigos da minha turma também, que a gente acabou ficando muito amiga, ela foi até minha madrinha de casamento. E aí, isso foi em 90, eu me formei em 96. Eu trabalhei 4 anos como advogada, não foi 2 não, 4 anos. De 96 a 2000, eu trabalhei no escritório do meu pai, mas eu já estava sobrecarregada de sentimentos, me dizendo que não era para eu fazer aquilo, que não era para eu continuar. Quando chegou em 98, eu me formei em 96, 2 anos depois, eu tive uma conversa com meu pai e falei, pai, eu preciso dizer o seguinte para o senhor, eu não gosto de direito e eu quero voltar a fazer publicidade. Eu quero voltar porque eu realmente sempre gostei. Eu hoje tenho maturidade, isso já tinha passado 7 anos, né? Eu hoje tenho maturidade e eu já era casada, né? Enfim, eu não quero mais. Aí ele falou assim para mim, nunca vou esquecer, Kátia, ele falou assim para mim, filha, você pode dividir seu tempo entre o escritório e o que você gosta de fazer? Eu compro o que você quiser. Você precisa de um computador bom para você trabalhar? Porque aí eu já estava pensando em desenvolver site, esse tipo de coisa, né? E aí eu falei, pai, a gente foi no edifício Avenida Central, que era onde era o escritório. Ele desceu e comprou um computador para comprar as coisas. E falou assim para mim, não me abandona. Aí aquilo acabou comigo. Falei, como é que eu vou sair do escritório do meu pai e vou trabalhar com o que eu gosto? Que egoísmo, que coisa egoísta fazer isso, né? Aí eu falei, tá bom, pai, então eu vou fazer isso. O que eu fazia? Eu trabalhava de manhã para ele, né? E, enfim, ia no fórum, escrevia peça, aquelas coisas todas, fazia pesquisa. E de tarde eu trabalhava com website. E aí eu mergulhei no mundo da internet, né? Estudava tudo que era possível. E assim, eu descobri a internet também por causa do meu marido, porque ele sempre gostou muito desse mundo e tudo, então ele me trouxe, né, comprava livro, enfim, ele me trouxe, até hoje, ele vê alguma coisa diferente, ele mostra, né, então ele trouxe esse mundo para mim, e eu realmente falei, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é design, eu gostava, né, enfim. Então eu passei 2 anos dividindo meu tempo e já conquistando clientes. Aí eu montei um computador em casa, aquela coisa toda, né? E já conquistando clientes para a Tonanet.com, que é a minha empresa até hoje, né? Tonanet.com. E aí, quando foi em 2000, meu pai faleceu. Em janeiro de 2000, ele foi fazer uma cirurgia cardíaca e entrou andando no hospital. Entrou numa quarta-feira e faleceu na sexta. Operou na quinta e faleceu na sexta. Aquilo ali, para mim, foi o primeiro grande baque da minha vida, né? Assim, eu já tinha perdido meus 2 avós e a minha avózinha também paterna, mas o que sacudiu a minha vida porque meu pai era tudo, meu pai era nosso protetor. Eu era casada, mas ele protegia todo mundo. Ele protegia minha mãe, meu irmão, eu e meu marido. Era todo mundo ali debaixo da proteção dele. Então, no primeiro dia, quando eu me vi, eu estava no escritório, porque ele foi fazer a cirurgia e falou para mim assim, filha, não se preocupa comigo não, vai para o escritório trabalhar amanhã, porque no dia seguinte da cirurgia, né? Vai para o escritório porque tem um monte de processo lá que você tem que ver, tem cliente que vai ligar, você avisa que vou tirar 2 semanas porque eu tô operado, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui pro escritório, a mesa dele, a nossa mesa ficava assim, uma de frente para outra, né? Pra gente bater papo, conversar. A mesa dele era de uma papelada infinita de processos, de tudo, né? Aí uma amiga minha ligou, ele operou, ele entrou na quarta, operou na quinta, isso era sexta de manhã. Aí uma amiga minha ligou para mim, uma amiga da família, né? E falou assim, Flávia, tudo bem aí, tudo? Você tá sozinha? Quando ela perguntou isso, eu falei, pronto. Falei, pode falar, Teca é o nome dela, seu apelido. Falei, Teca, pode falar, o que aconteceu? Não, é que o hospital tá tentando ligar para sua mãe. Aí eu falei, Teca, pode falar? Não, mas você tá sozinha? Eu falei, tô sozinha, Teca, mas você vai ter que me dizer, porque, né? Aí ela falou, seu pai faleceu. Aí aquilo, pá! Aí eu olhei a mesa, horrível. Aí eu olhei para a mesa dele, Catinha, a primeira coisa que eu pensei foi, pai, como é que o senhor faz uma coisa dessa comigo, de deixar essa mesa do jeito que tá, com esse monte de processo que eu... E assim, naquele momento eu falei, eu só estava aqui por ele. Como é que eu vou continuar? Como é que eu vou continuar esses processos todos?
né? Aí travei, mas enfim, peguei o carro, fui eu que dei a notícia para minha mãe, cheguei em casa, dei a notícia, aquela coisa toda. E a partir dali, foi um momento de decisão da minha vida. E foi exatamente, foi quando a gente se conheceu. Foi quando você estava fazendo essa virada. A transição, essa transição. E aí, bom, aí foi aquele, assim, sofri muito, óbvio que se eu pudesse escolher, eu continuaria trabalhando com as duas coisas, né, para não, assim, continuar com meu pai até ele estar com 100 anos, mas, assim, foi um momento em que eu tive que, primeiro, escolher a carreira que eu realmente amava, né, e me ajudou a superar a minha dor. Porque eu me encontrei de novo, né? Não, e você é uma pessoa muito, muito apaixonada, né, Flávia? Muito apaixonada e muito apaixonante também. Você também é linda. Muito querida, linda. E assim, você se descobriu de verdade, porque você foi fazendo, você foi usando toda essa tua habilidade humana, esse olhar encantador pelas pessoas para desenhar marcas muito, construir identidades muito próximas do coração das pessoas. Você fala com muita emoção, né? E assim, eu nunca me vi num ambiente corporativo. Né? Eu nunca me vi trabalhando numa empresa. Não que eu não gosto de trabalhar em equipe, não. Eu adoro trabalhar em equipe. Mas eu nunca me vi num ambiente em que você tem pressa para fazer as coisas. Você gosta da tua liberdade, do teu tempo, né? Exatamente. Não, e todo o meu trabalho, e só depois é que eu fui perceber isso, né? Todo o meu trabalho de marketing sempre foi muito voltado para uma coisa meio artesanal, né, em que o cliente está ali pertinho de mim, que eu sei, todos os meus clientes, a maioria se tornaram amigos, né, por causa disso, porque eu vou trabalhando ali coração com coração, não é uma coisa que a pessoa me contrata e eu vou fazer uma marca, eu tenho super experiência, não, é uma coisa que eu vou construindo junto com o cliente, né, e aí isso foi uma coisa que eu fiz sem perceber ao longo dos anos, e aí quando chegou a uns 5 anos atrás, eu descobri o neuromarketing, né? Que é justamente esse marketing que você trabalha com as emoções humanas, com o que o cérebro... Realmente é a sua pegada, né? A tua praia. Exatamente. Aí eu falei, gente, aí aquilo de novo, né? A mesma coisa da universidade, gente, é isso que eu quero, né? É isso que eu vou, né? E tem até um filme que é a história do Bill Gates e do Steve Jobs, né? E o Bill Gates vê pela primeira vez um computador da IBM funcionando perfeitamente. E ele chega assim para o computador e fala para a equipe, gente, eu quero isso. Né? Então, é a mesma coisa que acontece comigo para tudo na minha vida. Eu falo, gente, eu quero isso. Né? Eu quero trabalhar com isso. E, Flávia, assim, e a vida vai tratando de colocar tudo no lugar certo e te colocou na Califórnia, do lado de Palo Alto, que é, assim, a maior referência de tecnologia, de criatividade, de todos os elementos que você precisa para desenvolver as noções de design, para mídias sociais, tudo. Você está ali, né? Recebendo, bebendo aquele conhecimento muito forte. E Catinha, é uma coisa impressionante, assim, depois que eu comecei a crescer nesse mundo da internet, né? Eu sou uma pessoa muito assim, se eu gosto de alguma coisa, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou ver filme, eu vou ver livro, né? Enfim. E meu marido é muito assim também, junto comigo. Então, sei bem. A gente tem dois nerdzinhos. Tem dois nerdzinhos, muito iguais, muito parecidos, porque tem coisas que o Sérgio fala. Gente, o Ricardo estava falando isso, e ele está falando também, muito legal. Então, assim... foi muito engraçado, sem querer interromper, o dia que o Sérgio chegou para mim, né, o meu marido, e perguntou, escuta, se seu amigo Ricardo ele é legal, se eu escrever para ele vai me responder? Eu falei que na hora, pode escrever para ele. Aí ele falou, não, porque eu estava querendo perguntar um negócio do Arduino. Eu falei, meu Deus, eu sabia que ia rolar isso. O dia que carrinho para cá, pecinha para lá, meu Deus. O dia que eles se encontrarem vai ser demais. A gente vai ter que ficar só filmando para, entendeu, ver como é que vai rolar exatamente. do Arduino, enfim. E aí, o que acontece? O que eu estava falando, meu Deus do céu? Você estava falando como você descobriu essa história toda e você da Califórnia, isso. Então, assim, eu fui vendo muitos filmes, tanto que eu vi esse filme do Steve Jobs e do Bill Gates, né? E fui vendo muitos filmes, fui vendo, enfim. E tudo isso
que eu estou vivendo hoje, que eu conheço hoje, as empresas e aqui do lado, eu vi em filmes primeiro. Então você imagina assim, você olhar e aquilo para você tá distanciado, porque você fala, isso aí eu não vou conhecer, eu vou conhecer Não vou Google, atingir. vou conhecer a Google, vou fazer um curso no Facebook, enfim. E de repente você está ali, né? E você percebe que é muito maior e mais grandioso do que você realmente imaginava. Entendeu? Porque assim, quando eu pisei na Google a primeira vez, só de estar ali, você já está sugando aquela energia cheia de criatividade. Você foi na Google, você sabe, né? Então, assim, é um negócio louco, é uma coisa engraçado que todas as vezes que eu estou, a gente é tão conectado, e todas as vezes que eu estou nesses ambientes, seja na época que eu trabalhava com isso, né, na Subsisete, ou passeando, ou encontrando algum amigo, qualquer oportunidade, isso é a cara da Flávia. Isso aqui eu quero falar. Que a gente sabe o que eu... Exatamente. E com você é assim, quando eu vejo algum lugar lindo, né? Ou quando eu vejo alguma coisa com vinho, eu falo, isso aqui é a cara da Kátia, sabe? É muito legal isso, muito legal. E assim, é uma conexão inexplicável, né? Porque a gente, assim, não teve uma convivência física, né? De todo dia, só lá no Infinete, mas depois a gente manteve mesmo pelas mídias sociais. E é incrível, né? O coração conectado, é impressionante. Muito bom, muito legal, muito muito bom. legal. Então, assim, esse ambiente, né, os cursos que eu fiz, enfim, foram me amadurecendo. E aqui é bacana porque você tem as especializações mesmo. Você é especializado da especialização da sua especialização. Você vai até ali, né? Então, isso faz com que eu comecei a enxergar a minha própria carreira, a minha própria profissão de uma forma muito diferente. Porque até, digamos, 8 anos atrás, eu abraçava tudo. Eu fazia tudo. E eu comecei a perceber que, porque eu achava, primeiro, que se eu delegasse, eu estava deixando de aprender, eu não ia ser do jeito que eu queria. E, segundo, financeiramente também, eu teria que investir mais, né, para contratar pessoas. Tem que começar isso, você tem que começar a fazer, né? Eu até escrevi um e-mail para você sobre isso, né, passando a minha experiência e tudo. Exato. Então, assim... Quando eu percebi que eu tenho que trabalhar no que eu realmente amo, dentro do que eu realmente amo, então eu comecei a delegar e comecei a me especializar. Que aí foi o caso do marketing emocional e vieram as mídias sociais, que tem pouco tempo, né? A mídia social é criança ainda vai evoluir muito, né? E aí eu falei, gente, são os dois polos dentro do que eu gosto de fazer que eu amo ainda mais. Que é mídia social com marketing emocional. Você envolver o seu cliente, você envolver seu público através das emoções, né? Então, aí eu falei isso. Então, eu estou me especializando. E bem ou mal, você agora, você está se especializando, mas isso sempre esteve dentro de você, ainda que intuitivamente, né, Flávia? Intuitivamente. E quando a gente olha para dentro da gente, a gente acha isso, né? É impressionante. Não, assim, eu me lembro que as pessoas, aquele plim-plim da Globo, né? Quando a gente era criança, quando começava a novela, quando começava o anúncio, né? Abria aquele logotipo da Globo e fazia plim-plim. As pessoas corriam para assistir o programa, para assistir a novela, o show. Eu corria para assistir o anúncio. Porque eu gostava de anúncio, eu gostava de propaganda. E eu gostava das propagandas que mexiam com a minha emoção. Né? Então eu já trabalhava com música, com jingle, com uma imagem bonita. Eu lembro, né? Exatamente. Eu lembro do anúncio da Pepsi, quando a Pepsi foi lançada no Brasil, que tinha uma música assim, busque sempre mais, deixa o resto para trás, e tudo o que quiser você vai ter. Lembra? Dessa música, eu não lembro. Pois é. Então, eu assisti aquele anúncio umas 20 vezes e eu falava, gente, que coisa linda isso! E aí era inspirador. E trouxe daqui, porque o americano já trabalhava muito essa inspiração, né? E outro anúncio que me marcou muito foi o do refrigerante Tim, que foi por pouco tempo até o refrigerante foi vendido lá no Brasil. Era um cowboy que chegava num bar, né, aqueles bares de Velho Oeste. Esqueci o nome que chama esse bar, não é um bar de Velho Oeste. E ele batia a mão assim. Isso, tem um nome, isso eu esqueci. Aí ele batia a mão no coisa, em vez dele falar, me dá uma cerveja, ele falava assim, me dá um saco de batata frita. Aí você falava, caraca, ela tá cheia de sede. Você via a boca dele toda cortada e ele ainda pede um saco de batata frita. Aí o slogan deles, o pitch era, provoque sua sede até não conseguir mais. Então você vê isso, ficou na minha cabeça, porque eu amava, eu achava o máximo. E hoje
Tem slogans, pitches da Apple, enfim, que eu falo, meu Deus, quem criou isso? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E são pitches assim, que são muito simples, porque deve ser simples, mas exatamente. que conta tudo ali. E vende, porque fala tudo, né? Então, assim, esse anúncio, ele provocou em mim, né? O anúncio da Pepsi é inspiração. E esse anúncio da TIM provocou em mim, assim, meu Deus, quando você está com muita sede, você ainda come batata frita, vai ficar com mais sede ainda. Esse refrigerante deve ser muito gostoso, porque ele deve descer ali, né, rolando. Então, assim, esse tipo de coisa que eu trabalho hoje veio da infância. E eu não tinha a menor noção, né, de que eu já gostava disso, ou que isso existia como profissão. Oi. Vou te cortar 1 minuto. A Adriana, eu vi que ela está aqui. Adriana e você precisam se conectar. É só para vocês não esquecerem disso. Eu vou fazer essa conexão de novo, porque são 2 pessoas que a conexão para mim é muito clara. Perfeito. Vamos lá. Ótimo. Prazer, Adriana. Já aqui ao vivo, já falando. Prazer. Ótimo, Catinha. Então, tudo que vem da Catinha, para mim, eu aceito com o coração aberto, porque é maravilhoso. Ó, Flavinha é linda como sempre. A Fagundes Pedrina, que é dona de uma escola de música, e ela é minha seguidora lá no blog Converse Com. Fagundes, linda! Obrigada por estar aqui. Estou muito feliz. Muito legal. Mas voltando para as emoções. Vamos voltar para as emoções. Você acha, então, que hoje a tendência é cada vez mais as pessoas começarem a entender que precisam se comunicar com o coração? Eu acho, primeiro, que as mídias sociais trouxeram muito isso, né? Porque, apesar das pessoas acharem que as mídias sociais cortaram o relacionamento ao vivo, presencial, eu já penso o contrário. Eu acho que você não conseguiria manter contato com tantas pessoas queridas se não fossem as mídias sociais. Né? Então, assim, não é esquecer o contato presencial, o contato físico, tá ali o abraço, não é isso. Mas é você saber que no seu dia a dia você não teria isso se não fossem as mídias sociais. Então, esses elos estariam se perdendo. Porque você não tem como manter contato com todos os seus colegas de colégio, com faculdade, tudo como você mantém nas mídias sociais. E são pessoas queridas. Né? São muitas pessoas que a vida deixaria embora porque você não teve contato, não porque você não tinha afinidade, né? Eu lembro que a minha mãe falava, eu tinha uma coleguinha de escola, eu gostava tanto dela, nunca mais soube dela. Quer dizer... Será que está no caderninho, né? Exatamente, no caderninho de telefone. Pois é. Assim, você pega algumas pessoas, a minha sogrinha, por exemplo, e a minha avó, né? Elas tinham o costume de ter o telefone e a data de aniversário de todo mundo. E no aniversário ligava. Assim. Né? Era a mídia social daquela época, né? O Facebook avisando era o caderninho, né? Para você. Então, mas assim, hoje em dia, com a vida que a gente tem, a gente não consegue mais esse ritmo de sentar e pegar a cadernetinha e aí eu vou ligar. Não tem mais. Ficar 1 hora no telefone conversando, você não tem mais esse tempo, né? As mídias sociais também trouxeram isso, essa agilidade. Então, assim, eu acho que sim, a comunicação vai cada vez caminhar para esse lado da emoção, né? Mas isso também depende de cada ser humano, né? Assim, em termos pessoais que eu estou falando. Agora, em termos de marketing, não tenho nenhuma dúvida que o foco será o consumidor para sempre, porque quando você descobre as necessidades e as dores do consumidor, você cria especificamente para esse público, para esse nicho. Né? Então, isso aí, sem dúvida nenhuma. E segundo, o envolvimento emocional que você vai ter com a marca. Por quê? Porque as pessoas hoje são mais conscientes. As pessoas hoje dão valor ao que está por trás. Exatamente. Então, assim, você já não consegue mais blindar os olhos, você já não consegue mais fechar os olhos para isso. Né? Então, você não vai comprar de uma marca que sacrifica animais. Você não vai comprar de uma marca que maltrata os funcionários. Né? Então, assim, tudo isso é uma consciência que está crescendo coletivamente. É claro que ainda tem muita gente que não liga. Né? Eu fiz uma pesquisa... Mas graças a Deus, a gente está melhor. Não, muito, muito mesmo. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e perguntei qual é uma marca que você realmente ama, né, e tudo. Fiz lá no Facebook. E muita gente respondeu várias marcas legais e tudo, e um motivo. Aí... eu tive um colega, era um senhor, coitadinho, ele foi e botou a JBS. Aí eu falei, por quê? Porque eles vendem carne, eu gosto de churrasco.
Aí eu falei, bom, então realmente o mundo está evoluindo, porque é um senhorzinho de 70 anos que tem esse pensamento de 30, 40 anos Tudo atrás. bem, mas não era a maioria, né? Não, não era a maioria. E por quê? Exatamente, olha, esse é um bom exemplo, porque você nota assim, as pessoas antigamente, elas lidavam direto com o sentimento que elas tinham pelo produto. Então, o produto era bom, ele se vendia sozinho. Não queria saber se a marca era boa, se não era. O produto era bom, ela ia consumir. Né? Ia no mercadinho, ia comprar e pronto. Hoje, a pessoa faz um estudo por trás. Por quê? A internet ajuda. Você pode ir lá na internet e pesquisar. Reconhecer a reputação daquela avaliação, empresa. Exatamente, entendeu? Então, assim, tudo isso conduz para um marketing realmente emotivo, afetivo, em que você tem uma ligação profunda com o seu público e o público, da mesma forma, tem uma ligação. Olha, o Ricardo está falando, as ações da Natura nunca estiveram tão altas depois da campanha com a Tami. Exatamente, entendeu? Apesar da polêmica aí, né? Porque traz polêmica e tudo mais. Mas a polêmica também faz diferença. Faz isso, Faz isso. Porque está todo mundo voltando não só falar, mas pensar. Mas e mostrar o comportamento da empresa. Ela se posicionou assim. Se posicionou, exatamente. E assim, você nota, por exemplo, o meu marido veio falar, puxa, mas por que a Natura fez um anúncio com a Tami? Eu falei, porque a Tami é pai, né? Aí ele falou, mas podia ter feito com outros. Eu falei, ela fez com outros. Para provocar também? E com a Tami. São vários tipos de pai, né? Aí ele falou, eu não sabia, eu achei que era só com a Tami. Ah, não, então tu tem a ver. Então, quer dizer, você vê que questiona. Você vê que ele é até uma pessoa como fazer provocação. Exatamente, entendeu? Isso é muito legal. E você cria, e você dá a oportunidade de igualar todo mundo, de todo mundo. Por que a Tami não pode estar num anúncio? Ela é pai, né? O Tami, lógico. O Tami é pai. Então, assim, eu acho isso lindo, profundo, entendeu? E eu acho que o marketing já está caminhando, né? E fora também os estudos de neuromarketing, onde você estuda o cérebro. Tem um estudo que eu acho fantástico da Coca-Cola e da Pepsi, em que fizeram uma ressonância magnética no cérebro das pessoas, né? E botavam um pouquinho de Coca-Cola e um pouquinho de Pepsi. Quando a pessoa era perguntada, né? Qual refrigerante que você gosta mais? Todo mundo falava Coca-Cola. Mas se desse o copo, né, para a pessoa beber, o cérebro acendia se fosse a Pepsi. Então a pessoa gostava do sabor, mas porque o marketing da Coca-Cola é muito forte, ela dizia que era Coca-Cola. Né? Então, assim, muito legal, porque a Coca-Cola conseguiu criar essa ligação com o público, essa ligação emocional com os jovens, e até com esses momentos de alegria. A Coca-Cola, ela não vende água com açúcar, ela não vende refrigerante, ela vende momentos felizes. Né? Então isso é uma empresa de marketing, não é de marketing, não é de refrigerante. Até porque o produto delas, o produto da Coca-Cola não serviria para nada, né? Vamos combinar. Ali é marketing. É o Papai Noel do Brasil, é a Coca-Cola. Exatamente. É muito bacana. Então, assim, sim, Catinha, respondendo a sua pergunta, a comunicação, acredito que vai ser cada vez mais focada e vai passar também, acredito, tá? Isso é uma opinião pessoal. Vai passar essa fase do selfie, né? Da foto que você tira para se mostrar. Eu acho que em algum momento tem que melhorar também, né? Porque tá demais. Exatamente. Também. Tá, não, mas assim, se você for analisar o ser humano, desde os primórdios, sempre foi assim. Né? Os grandes artistas, eles faziam autorretrato em pintura. As pessoas sempre gostaram de se apresentar. Só que hoje, como está muito disponível, muito fácil, né? A gente faz, a gente faz. Mas assim, exato, a gente é o tempo todo, e aí eu me incluo nisso, a gente fica o tempo todo enaltecendo coisas que deveria estar na escala menor, entendeu? Exatamente. Mas assim, de certa forma, eu não acho ruim que você tenha, de forma equilibrada, esse lado em que você se mostre. Porque, por exemplo, tem muitas vezes que eu tiro fotos minhas em que eu estou só querendo compartilhar aquele momento de alegria. Não é para a pessoa me elogiar, dizer, claro, linda, não é isso. Né? Então, assim, você se apresentar.
né? Agora, quando você vai para o excesso, né, em que você quer só a visão para você, que você quer só elogios, e o adolescente tem essa fase e usa muito as mídias para isso, né? Exato. Estava pensando justamente como é difícil hoje ser adolescente, estar no colégio, né, Flavinha? Nossa, porque a gente já tinha muitos problemas na nossa época. E que não estava todo mundo na rede social. Não. E que a conversa não fluía por trás de você, se vazasse uma foto ou qualquer coisa. Exatamente. Hoje em dia é uma dificuldade para essa galera muito essa pressão, não, né? E entender o contexto de como isso funciona, enfim, do que pode ferir, o que pode, entendeu? Eu lembro que teve uma coleguinha minha, na 7ª série, ela tinha 13 anos. Ela fez umas fotos sensuais, né? Assim, não nua, mas sensuais. Uhum. E ela, na inocência dela, ela levou para o colégio, mostrou para o professor. Ela tinha 13 anos, né? E assim, eu lembro que a minha parcela da turma ficou chocada com isso. E hoje é quase comum, né? Você vê uma adolescentezinha toda sexy, tudo, com pré-adolescente, porque 13 anos para mim é pré-adolescência, né? Então, assim. Tá difícil para medir, mas como tudo, a gente vai aprender com essa. Sim, a gente vai aprender a comunicar. A gente vai aprender. Não, eu acho até que tem que ter essa fase, sim, né? Mas com um certo limite. Não é que você não vá fazer, ou não, tem que ter um pouco de autovaidade, enfim, né? Aquela coisa de autoestima, né, que é legal, mas tem que ter um limitezinho ali para não ultrapassar, e aí depois, quando você estiver mais velha, você faz o que você quiser, o mais velho, você faz o que você quiser. Mas eu acho que é isso. Agora, assim, a parte da emoção, graças a Deus, eu nasci na época certa, né, Catinha? Porque você nasceu na época certa e você tá sempre ali na vanguarda das coisas. Porque eu tento. Tá sempre ali. Você tem um projeto, a gente tem 5 minutos, oh, meu Deus, e eu queria muito ouvir de um projeto que é a sua paixão, que é o seu sonho. Fala pra gente, Flavinha. Então, em março desse ano, eu e meu irmão, a gente se uniu, né, no projeto Branding Lovers. Quem quiser conhecer pode ir lá no meu perfil, tá lá o link no perfil para você começar a seguir. E é um projeto que é marketing emocional focado em mídias sociais. E a gente trabalha junto, né? Meu irmão, assim, é minha paixão, a gente tem uma ligação muito forte, ele é 8 anos mais novo do que eu, mas a gente sempre foi muito, muito amigo, muito ligado, e a gente se encontrou nesse projeto, porque, enfim, ele se mudou para o Sul, e ele ficou um tempo sem saber muito bem o que ele ia fazer da carreira dele, ele trabalha com informática, então, assim, é processamento de dados, então, ele se descobriu, e eu também, né? Então, é assim, hoje eu respiro... Fagundes, sua linda, obrigada, elogiando a Ela é ótima. Lívia, olá, Lívia, tudo bom? Minha amiga. Também estudo na faixa, né, Elia Alonso. E aí, então, o que acontece? Esse projeto foi, assim, uma descoberta em relação ao que eu já estava fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, de trabalhar com um companheirão, né, que me apoia e que eu apoio também. Então, e o projeto está lindo. Pessoal, é uma super dica para quem quer mergulhar nessa... e conhecer mais sobre essa comunicação que ela faz tão bem, falando do marketing tão emocional. É um projeto, assim, lindo, é tudo lindo, e a Flávia está ali sempre compartilhando tudo que ela descobre, ensinando e dando todo um tutorial, que é lindo. Sobre isso. Obrigada, Catinha. Então, o projeto é Branding Lovers, quer dizer, né, os que amam branding, e no projeto, o nosso objetivo principal é transformar todos os clientes em fãs, né? Então, esse é o nosso objetivo maior. Tudo que a gente ensina é justamente para tirar aquela ideia de você só conquistar cliente. Não, você tem que conquistar fãs para sua marca. Pessoas que realmente sejam apaixonadas pelo que você faz, porque é essa transmissão, essa paixão que a gente tenta transmitir no projeto. Não, então, e faz toda a diferença, né? Porque, assim, alguém pode ter um perfil do Instagram, por exemplo, e pagar a empresa para ter um robozinho aumentando... Isso não significa nada se não tiver nenhuma aderência com você. Exatamente. Nada. Exatamente. Então, isso que você está falando mostra a afinidade daquelas pessoas com o seu discurso, com a sua marca, com os seus valores. Com seus valores. Então, assim, essa parte emocional que a gente explica
e voltado para as mídias sociais, serve tanto para grandes empresas como a Apple, que já trabalha com isso há muitos anos, quanto principalmente para a marca que é pequena, porque você consegue se conectar pertinho do seu público, né? Você consegue falar com os seus clientes de uma forma muito próxima. Então, é um projeto de pessoas apaixonadas para outras pessoas se apaixonarem. É assim que eu vejo. E é incrível. Pessoal, essa nossa conversa vai ficar salva aqui, e onde eu salvar, eu vou salvar ali no IGTV, que é aquela linha do meio, @Conteiro Histórias, e vai estar com um link direto para o Brand Lovers, que eu recomendo a todos vocês que curtem esse assunto para entrar ali, para conhecer, porque eu me apaixonei, quando a Flávia começou, eu já me apaixonei. Já era apaixonada por ela, agora estou pelo projeto. Eu também sou apaixonada por você, Catinha. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Essa manhã vai ficar marcada no meu coração com muita alegria para sempre. Quando a gente estiver junto aqui, ou quando a gente estiver junto ali, a gente vai estar junto em algum lugar do mundo, Flavinha. Ou no Rio, ou na Califórnia, ou em Londres, ou na França. Exatamente. Em algum lugar a gente vai estar junto. Então, com certeza a gente vai lembrar dessa manhã com muita alegria. Mas eu quero você aqui comigo também, pra gente não vejo a hora. Você sabe que Napa é, para mim, um parque de diversões. Eu fiquei tão apaixonada por Napa, porque, assim, primeiro, é tudo tão florido, é tudo tão lindo, e eu amo vinho, e aquela facilidade. O americano tem uma coisa incrível, né? Ele sabe fazer toda a experiência funcionar bem, né? Da lojinha, ao conforto do sofá. Tudo. É uma delícia. Até eu que não tomo vinho assim em grandes quantidades, quando eu vou lá não tem como, né? Você se acaba. Porque é um tour delicioso, maravilhoso, e a gente tem que fazer junto, Catinha. Vamos começar a programar e focar nisso para você vir aqui me visitar e a gente encher a cara de vinho. Eu vou. Pode deixar. A promessa é dívida, essa vai ser boa. Flavinha, foi muito bom. Catinha. Muito bom estar aqui. Pessoal que está aqui, tem uma galera aí que seus fãs estão aqui. Muito bom. Tá aqui, ó. A Helenara, que é minha amiga arquiteta, excelente entrevista. Com uma entrevistadora dessa, Helenara, como pode? Maravilhosa. Pessoal, a conversa com a Flavinha vai ficar aqui no IGTV, do Conteiro Histórias, no canal, no perfil do Instagram, e depois no YouTube, no canal Conteiro Histórias. Então, quem quiser rever ou indicar para alguém ou compartilhar, porque a Flavinha a gente não ouve só uma vez antes, ouve depois que ela ouve de novo. Delícia! Você também, Catinha. Muito obrigada. Obrigada, Flavinha. Obrigada por todos os corações aí que a gente está recebendo aí direto. Adoro esse coração. Também. Adoro. Adriana, você e Flávia precisam se falar. Sim, e é isso, gente. Catinha, beijo no seu coração. Te amo. Beijo, eu também. Super obrigada, Flavinha. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Beijo, pessoal. Mais coração. Adoro os corações. Beijo. Beijo.